Olá, eu sou o Sandro Bueno e eu vou falar sobre gaita de fole. Bom, nos últimos vídeos eu questionei no meu Facebook, né? Pedi algumas questões que as pessoas, meus amigos, tivessem sobre o instrumento, se tinham alguma dúvida ou alguma curiosidade sobre a gaita, e então eu fui respondendo as perguntas e ficou bem legal. Só que eu respondi de uma forma bem geral, sem focar muito em algum tema específico. Então hoje eu gostaria de focar em um tema que é bem interessante, que é a morfologia da gaita de foles. Ou gaita de fole, no singular ou plural. Está correto a nomenclatura dessas duas formas e eu vou explicar depois o porquê. Bom, primeiro a gente tem que definir o que é morfologia. Morfologia nada mais é do que a forma, o estudo da forma, né? Então, a forma do instrumento, as peças que o compõem, e é isso que eu vou mostrar hoje aqui. Bom, gaita de foles é definido basicamente por duas coisas. Tem que ter o fole, que é a bolsa, e a gaita, quer dizer, os tubos. E que em inglês talvez seja um pouco mais fácil de entender, que é bagpipe ou bagpipes. É uma bolsa com tubos. Então qualquer instrumento que tenha uma bolsa, né, de ar e tenha tubo ou tubos é considerado uma gaita de fole, tá bem? Então primeiro eu vou falar sobre o fole, que é a bolsa de ar. Bem antigamente era feita em couro, em pele de animal. Muita gente pensa que é da bexiga do carneiro ou da bexiga da vaca, mas não. É o couro, principalmente do carneiro. Pode ser feito com... era feito também com a pele do bode também. Mas basicamente é a pele do animal. Hoje em dia isso já mudou, já é feito em Gore-Tex, em tecido sintético, mas algumas gaitas ainda se mantêm sendo feitas de pele animal. Bom, aqui eu tenho o fole da minha gaita. Esse fole, ele tá nu, porque a gaita ela é composta também por outras peças, incluindo a roupa da gaita, né, que eu já vou mostrar daqui a pouco. Então, eu tenho o fole com algumas furações aqui, não sei se dá pra perceber. E eu tenho as buchas que são inseridas no fole. Elas são aqui, o fole ele vem sem furo, o luthier ele faz a furação, ele posiciona onde basicamente é o design da gaita, né, onde vai ficar os roncos, onde vai ficar o soprete, onde vai ficar o ponteiro. Então aqui eu tenho a bucha, que é uma peça que conecta o fole ao ronco e as outras peças, as outras demais peças ou os tubos sonoros que vão fazer parte da gaita de foles. Eu inflo essa bolsa para que ele transfira o ar para os tubos, para que o som possa ser produzido. Muito bem. A gente separa as gaitas de fole em dois tipos de gaitas. A gente chama gaita de fole de ar frio e gaita de fole de ar quente. O que isso significa? Essa, por exemplo, é uma gaita galega ou gaita minhota, que é uma gaita de ar quente. Por quê? Porque o ar que é inserido nela vem diretamente dos meus pulmões. Eu assopro na gaita. Agora, existem outros tipos de gaita que tem o sopro indireto ou o ar frio, que é produzido pelo fole, que é um outro fole que também se chama fole, que não é somente a bolsa se chama fole, mas também tem um objeto que é um outro soprete que fica debaixo do braço do gaiteiro, que parece aquele inflador, suflador de fogo, né? A gente vê muitos nos desenhos, em lareiras e tal, que é aquela peça que você faz assim para esquentar, para aquecer, para produzir mais calor. Então ele conecta essa peça aqui e conecta ao fole. Então o gaiteiro não precisa soprar diretamente a gaita, mas sim ele usa do movimento do braço. Gaitas desse tipo são na Galícia, a gente encontra gaitas desse tipo, também na França, na Irlanda, na Escócia, e até onde eu sei, acho que para por aí.
O segundo elemento que eu vou mostrar é o ronco. Bom, o ronco é a peça que fica posicionada aqui no ombro do gaiteiro, ou da maioria dos gaiteiros. Porque existem outros tipos de gaita em que o ronco tem um posicionamento também diferente. Mas claro, eu vou falar sobre a gaita de foles galega, barra minhota. Aqui eu tenho esse ronco que é dividido em algumas partes. Pronto, esse aqui é o fleque. Vou mostrar primeiro essa peça. Por muito tempo eu achei que os fleques, ou farrapos também se chama farrapo, fossem apenas um enfeite, apenas eles representassem algo, enfim, em que embelezasse mais o instrumento. Até que um dia, eu tocando num evento no Jokers em Curitiba com Jornada Ancestral. Aliás, pessoal de Jornada, um grande abraço. E então eu estava carregando a gaita assim, eu não estava tocando mais. E o que acontece? Essa peça aqui é onde eu mais afino o ronco. E eu gosto de deixar ela um pouco frouxa porque eu tô tocando aqui, aí eu consigo manejar com uma mão só. Então, eu tinha deixado ela assim e estava conversando, papapi, papapá, e isso desconectou. E eu não tinha usado, eu não tinha levado, porque, enfim, ia acrescentar coisa mais na mala, enfim, eu queria levar menos peso. E aí eu descobri a real necessidade dos flex. Isso aqui desmontou e caiu diretamente no chão, essa parte aqui que se chama copa. E essa coroa aqui, ela se despedaçou inteira, foi uma peça para cada lado. Quebrou inteira. Tanto que eu fiquei muitos meses com isso aqui aberto. E aí eu tapava um pouco com durex para poder, com fita adesiva, para poder melhorar o som, porque quando isso está aberto, podem ver que acho que dá pra ver que ela é tapado e tem um furinho, né? Isso faz com que o som fique melhor, o timbre do ronco fique um pouco melhor. Então, os flex servem também para uma questão de segurança, porque se o teu ronco desmontar, ele não vai cair no chão diretamente e vai segurar por isso aqui. Ok? Esse fleque é interessante porque foi minha mãe que fez de crochê e eu que coloquei, eu amarrei essas partes aqui que ficam penduradas. O ronco ele é dividido em 3 partes, né? A primeira, a segunda e a terceira, onde aqui em cima eu tenho a copa e eles se encaixam para poder fazer a afinação do instrumento. E aqui eu tenho o palhão do meu ronco. Focou? Não sei se focou, acho que não. Isso aqui é o que dá a vida ao instrumento, é a alma do instrumento. Esse é o som do palhão desconectado do ronco. Existem alguns tipos de palhão. Eu vou pegar um outro aqui. Só um minuto. Esse palhão é um palhão de plástico, né? Mas também tem o outro palhão, que é uma versão mais antiga, que ainda é muito usado, que é esse que é de cana, é de material natural. Então a diferença deles basicamente, o timbre muda um pouco. Eu ainda, sinceramente, eu ainda prefiro o timbre desse daqui, que é o do mais antigo. Mas tem a questão da durabilidade, isso aqui dura muito mais do que um palhão normal. O palhão sintético dura bem mais, né? Então pronto, essas são as peças do ronco. E por que chama ronco? Porque quando a gente está começando a tocar gaita, quando vai iniciar, geralmente tem aquele ataque sonoro que lembra mesmo uma pessoa roncando. Então, por esse motivo foi chamado de ronco. Em inglês a nomenclatura é drone, ou
drone. Muita gente fala, se refere ao instrumento, como a essa peça em particular, como drone. Como é uma gaita que é ibérica, então todas as peças têm nomenclatura em português, então eu prefiro muito mais, quando eu falo dessa gaita, em usar as nomenclaturas em português. A segunda peça, eu tenho aqui a ronqueta, que também é basicamente a mesma coisa, só que de forma menor. Uma versão menor do ronco. Ambas, ronqueta e ronco, emitem uma nota dó, na minha gaita, que é afinado em dó. A diferença é que o ronco ele é afinado 2/8 abaixo da nota fundamental do ponteiro, e a ronqueta é 1/8 abaixo do ponteiro. E aqui eu também tenho um palhão, que também é sintético. Tenho outro aqui também que é de cana, natural. Esses são palhões antigos que eu tenho ainda. E a diferença é que aqui ela é dividida por duas partes. Eu não coloquei o fleck, né, na ronqueta porque eu estava com um pouco de preguiça. Mas eu deixei uma linha para não acontecer nenhum acidente, como já aconteceu com o ronco. A próxima peça que eu vou mostrar é bem importante. Sem ela eu não consigo tocar o instrumento. Ainda não é o ponteiro, mas sim o soprete. Esse é um soprete bem legal. O design dele é pelo Gonçalo Cruz, que é o luthier dessa gaita. E a gaita de fole é um instrumento muito pessoal. Quando você encomenda uma gaita de fole, o luthier pede a tua altura. Por quê? Um gaiteiro que é mais alto, ele vai ter um soprete um pouco mais longo. Um gaiteiro que é mais baixinho, ele tem um soprete menor. Nesse caso, já é um soprete ajustável, em que qualquer pessoa de qualquer altura pode tocar o instrumento. Não que se você, por exemplo, for mais alto e tiver um soprete um pouco menor, não seja impossível de tocar, é totalmente possível. Acontece que pode ser que fique um pouco desconfortável. E aqui eu consigo desencaixar o soprete, e uma peça fundamental do soprete é a válvula, porque o soprete funciona como? Eu injeto o ar dentro do fole e esse ar não volta para mim. Por quê? Por conta dessa válvula que eu tenho aqui, onde eu sopro, mas o ar não volta, quer ver? Eu vou mostrar mais de perto. E essa válvula, inclusive, ela também desencaixa, olha. Então, essa é uma peça fundamental. Se você não tiver isso, nossa, eu nem me imagino sem tocar, sem uma válvula. E existem tipos diferentes de válvulas também, que a minha é assim. Eu acho muito prático. Eu já tenho isso já há 5 anos e meio, eu nunca troquei. Eu tenho um reserva ali, mas eu nunca troquei, nunca precisei fazer manutenção na válvula. Porque às vezes acontece, já vi outros modelos de gaita, onde tem uma pecinha de plástico aqui, ou borracha, e às vezes é pregado, e aquilo fica velho, ou, se for pregado pode enferrujar, a madeira aqui em volta começa a deteriorar, então tem que fazer uma manutenção, tem que trocar sempre. Nesse caso aqui eu nunca precisei trocar, ele ainda tá super bom, tá super novo, e espero usá-lo por mais alguns anos, por que não? Quanto menos eu fizer manutenção, quanto menos eu precisar fazer manutenção, melhor. Antes de eu ir pro ponteiro, vou mostrar a roupa da gaita, que é uma parte também essencial não só para embelezar o instrumento, mas também para proteger o fole. Então eu tenho aqui todos onde os encaixes passam, né? Onde tem a bucha e onde vai o ronco, o soprete, e é isso aqui. Basicamente acho que não tem muito o que mostrar sobre a roupa, é apenas a roupa. E agora por último, a peça essencial para uma gaita de foles, que é o ponteiro. Em inglês é chanter,
e a peça é a flauta melódica, o oboé melódico do instrumento, que sem ele a coisa toda não acontece. Aqui eu tenho a minha bucha e a alma do instrumento é essa aqui, é a palheta. Dá pra ver? Bom, aqui eu tenho todos os furos onde meus dedos encaixam, são 3 aqui em cima e 4 aqui embaixo. E nessa gaita de foles, que é a gaita galega, eu posso fazer uma escala maior, uma escala menor e também mixolídio, né? Essas são as escalas mais usadas. E o dedilhado nesse caso é aberto, ou eu posso fazer também semi-fechado, que esse ponteiro aceita. Algumas gaitas de fole galegas, elas têm o dedilhado completamente fechado. O que é dedilhado aberto, o que é dedilhado fechado, né? Dedilhado aberto, você dedilha de Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Ou seja, você vai somente abrindo os dedos, né? E você tem a escala. Dedilhado fechado é quando você levanta um dedo de cada vez. Então, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Então, tem uma outra maneira de tocar. Eu não toco dedilhado fechado, então, por favor, se eu cometi algum erro de digitação, me corrijam e me desculpem. E também tem a digitação cruzada, onde você vai fazer a escala menor, que eu vou mostrar agora. Bom, já montei meu instrumento todo de volta e para finalizar eu vou tocar uma música que eu, gosto muito, que é uma música galega que se chama Aires de Pontevedra. Eu acho melhor abaixar um pouco a câmera para vocês poderem ver. Pronto, afastei um pouco mais que eu acho que vai dar pra ver melhor. Bom, e esse foi o primeiro vídeo desse canal, que é novo. Espero que tenham gostado. Curtam, compartilhem, comentem aqui embaixo se tem alguma dúvida, alguma questão, que eu posso responder, ou posso, quem sabe, fazer um vídeo também. E por enquanto é só. Muito obrigado e tchau!